Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e luz, te pedimos que esteja aqui conosco nesse grupo, no nosso encontro diário, que tu tenhas liberdade para o teu Espírito Santo agir aqui conosco, comunicar conosco tudo aquilo que tu queres que seja dito, que nós aprendamos. Ser conosco, Pai, que eu seja aqui um canal fidedigno do teu amor, da tua sabedoria e daquilo que tu quer comunicar, Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento espiritual, para que a gente consiga, Senhor, alcançar na íntegra o teu ensinamento. Te pedimos, já te agradecendo no nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui hoje começando o segundo livro de Samuel, no capítulo 4. O contexto da história, contextualizando aqui os acontecimentos, foi o seguinte. O panorama é o seguinte: Abner, que é general do exército de Saul, levanta Isbosete, filho de Saul, como rei de Israel. E, simultaneamente a isso, Davi é coroado rei de Judá. Judá é uma das 12 tribos de Israel, Davi, na verdade, tinha que já ter sido coroado aqui, rei de todo Israel. Mas Abner faz contraria a vontade de Deus e levanta o filho de Saul como rei do restante de Israel. Deus manda Davi para Hebrom, lá no território de Judá. Lá Davi tem 6 filhos com 6 mulheres diferentes. Isbosete acusou Abner de traição, dizendo que ele o traiu com uma das concubinas do seu pai que ele herdou. Isso enfureceu Abner profundamente, que passou para o lado de Davi. Davi e Abner selam um tratado de paz. E Joabe, ao saber disso, Joabe é o general de Davi. E Abner é o general de Isbosete, que era de Saul. Joabe, ao saber disso, ficou indignado e arma uma cilada para Abner. Joabe mata Abner, vingando-se da morte de seu irmão, Asael, que Abner matou. E temendo também que Abner, por ser muito mais influente e experiente, tomasse o lugar dele, como general do exército de Israel. Davi, ao saber do homicídio, se revolta com Joabe e toma 6 atitudes que o salvaguardou do juízo lá do povo de Israel. E todo o povo de Israel clama por Davi como rei, entendendo que ele não teve responsabilidade na morte de Abner. E agora a gente vai ler o 4º capítulo. Isbosete é assassinado. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe e eram filhos de Rimom, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim e eles viviam ali como estrangeiros até hoje. Até hoje, naquele tempo ainda, Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco.
Recabe e Baaná foram para a casa de Isbosete e chegaram lá quando ele estava tirando sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso Baaná e Recabe entraram em silêncio, foram ao quarto onde Isbosete dormia, um sono pesado, e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete ao rei Davi e disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo, Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e de seus descendentes. Davi respondeu: eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziclag, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora, juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram um inocente, que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete, e vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem aos seus soldados, e os seus soldados mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Isbosete e sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Mataram Isbosete e levaram a cabeça dele para Davi. Davi ficou furioso. Ele não classifica Isbosete como um homem bom ou inocente, no sentido político da coisa, entendeu? Mas que ele diz que a sua morte foi injusta, pois não foi numa batalha ou num duelo. Foi na covardia, enquanto ele dormia. Então, para ele, isso foi uma morte injusta, uma morte de um inocente. Davi ordena a morte os homens que mataram o rei Isbosete. Davi sepultou a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner. Davi está pronto para ser aclamado rei de toda Israel. O cumprimento da promessa de Davi começa com um verdadeiro caos, né? Não tem herói nessa história. Essa história é muito triste, não tem nenhum herói aí. Não tem nenhum vencedor, ninguém que foi lá e ganhou uma... Não tem isso. É uma história pesada e lamentável, né? É simplesmente a narrativa da história como ela é. A narrativa da história da redenção. Essa história faz parte de toda aquela grande história de Deus, conduzindo seu povo para salvá-lo. Uma história de pecadores desonestos, de pessoas carentes de Deus. Nessa história, não há heróis. Abner, uma mistura de lealdade com autoritarismo. Não é herói. Ele é leal, depois trai. Joabe parece comprometido com o rei Davi, mas no final ele se revela comprometido com seus próprios interesses, com vingança e medo de perder o posto de general, né? Isbosete é um passivo, é um tolo, não é um rei de verdade. Não passa de uma marionete nas mãos de Abner. Davi realmente ama a Deus. Ele ama a Deus. Ele procura ser o mais fiel possível a Deus. Procura sempre ser direcionado por Deus. Mas Davi tem atitudes pacificadoras e de reunificação do seu reino. Mas Davi peca também. Ele casa com várias mulheres. Davi não teve postura de correção para Joabe. Ele fez um monte de coisas, tomou 6 atitudes, mas ele mandou matar
ele faz repreensão às vistas do povo para Joabe. Fica claro isso, né? Davi repreende com firmeza, né? Manda matar quem levou a coroa de Davi, a coroa de Saul, e disse que matou Saul. Esse cara foi morto. Os que levaram a cabeça de Esbozete, que mataram Esbozete, foram mortos, mas Joabe não. Joabe só foi repreendido. Joabe cometeu o mesmo crime, mata o inocente. Davi não mata Joabe. Ele não tem pulso, né? Ele faz tudo politicamente, para que o povo veja ele fazendo, né? Ele não teve uma ação contundente com essa morte de Esbozete por Joabe, né? Na verdade, essa é uma história que não tem heróis. O que fica de lição aqui é que devemos ter cuidado quando confiamos em homens, em reis. Entendeu? Devemos ter muito cuidado. Vemos que este povo precisava de Deus, assim como nós precisamos de Deus. Tim Chester, né, que eu gosto muito de citar, ele tem uma narrativa bem legal sobre esse momento, né? Quem são os mocinhos dessa história? Ele diz. Está longe de ser claro. Na verdade, tudo parece ser uma grande bagunça. Esses capítulos estão cheios de lutas brutais e traições dissimuladas. Podemos debater a moralidade dos vários personagens, mas talvez isso perca o ponto. Este não é um conto de moralidade. Faz parte da história da redenção. O protagonista não é Abner, Joabe ou Davi. O ator principal é Deus. E no próximo capítulo vamos explorar o que Deus está fazendo através da bagunça da história. Enquanto isso, vemos o perigo de investir nossas esperanças em heróis humanos. Isso é um perigo muito grande, porque são heróis humanos, assim como a gente. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento é a história da redenção, de como Deus salva e cuida o seu povo. Isso até hoje, né? Depois, com a vida de Jesus, foi a coroação desse cuidado. Nós vemos lá no primeiro livro de Samuel que o povo clama por um rei, para que suas vidas pudessem ser prósperas, para que eles pudessem ser boas pessoas, né? Para que seus problemas fossem resolvidos. Daí vemos que um rei homem não era o suficiente e nunca vai ser. O rei Saul frustra o povo, ele não é capaz de resolver o problema, mas agora tem o rei Davi, o ungido, o escolhido. Realmente o rei Davi foi usado, tá? Ele foi usado por Deus de muitas formas. Mas aqui nós vamos descobrir que Davi também é um rei insuficiente. Que Davi não pode resolver o problema do povo. Não tem como ele resolver o problema do povo. Ele não pode resolver tudo isso. Ele é humano, ele é um rei. Embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus, ele é homem. Então não tem como resolver, não tem. Nós precisamos de um Davi melhor. Precisamos de um verdadeiro rei. O povo precisa de outro rei. O povo lá e o povo aqui. Nós precisamos de um verdadeiro rei. O rei que o povo precisa não é Saul, não é Davi. O verdadeiro rei que o povo precisa é o próprio Cristo, o Jesus, o Filho de Deus. Toda essa história aponta para Jesus e nos mostra que qualquer outro rei em que nós depositemos a nossa confiança, ele vai nos frustrar, sem dúvida nenhuma. O único digno de confiança é Jesus. O único que é digno da nossa confiança e honra
é o Rei dos Reis, é Deus. Seu Filho Jesus é o nosso príncipe da paz, é o nosso conforto, nosso bem presente na hora da angústia. Como o rei Davi salmodia no Salmo 20, versículo 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É com muita pureza, né, e muita assertividade que Davi, o rei de Israel, coloca Deus como o soberano, como o verdadeiro Deus. E é assim que a gente precisa entender na nossa vida. Que Deus é o soberano da nossa vida, Ele é o Rei dos Reis, Ele é aquele digno de honra e confiança. Já pelos nomes, em Israel, né, naquele tempo, o nome era uma coisa muito séria. A gente devia de levar isso em consideração. O significado do nome traçava uma vida, né? Significava uma vida toda. Então, a gente já começa vendo os nomes de Deus. Os nomes de Deus já começam nos dando spoiler do seu caráter. Deus tem uma infinidade de nomes, mas existem alguns nomes que são os mais comuns e que mostram o caráter dele, que mostram que ele é digno da nossa confiança. Eu vou citar aqui alguns dos nomes mais comuns, que a gente, quando está em meio a essas aflições, a gente tem todo o direito de chamar por este nome. E é como se a gente estivesse fazendo um link direto a ele, porque a gente lembra ele, não que ele esqueça, mas enfim, a gente puxa ele por aquele atributo dele. A gente se refere a ele pelo atributo dele, que está sendo aquele que a gente está necessitando no momento da nossa angústia. E aí vem assim, alguns mais comuns. El Elyon, Deus Altíssimo, literalmente o mais forte dos fortes. El Roi, o Deus que vê. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Olam, o eterno Deus. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Sabaió, o Senhor dos exércitos. Olha bem, o Senhor dos exércitos. Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Jeová Makadeshem, o Senhor que nos santifica. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Tsidkenu. Nossa, eu tenho uma dificuldade de falar esse nome, mas vamos lá. Jeová Tsidkenu. O Senhor da nossa justiça. Jeová El Gomlá, o Senhor, Deus que recompensa. Jeová Chamá, o Senhor está ali. Jeová Rafá, o Senhor que cura. E aí a gente vê também que na Bíblia traz os nomes de Jesus, as principais referências para Jesus, que a gente vê também uma série de atributos do nosso Senhor. O Redentor, o Pão da Vida, o Senhor, o Criador, o Filho do Deus vivo, o Filho unigênito, o Filho amado, Santo de Israel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Emanuel, Príncipe da paz, grande El Shaddai, Cordeiro de Deus, Santo de Israel, luz do mundo, estrela da manhã, pão da vida. Esses são os nomes que já trazem com eles os atributos de Deus, os atributos de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, não confiemos em homens.
confiemos em Deus. Essa é a lição da lição de hoje. É que os homens podem nos trair, podem nos frustrar, podem nos ferir. Os homens não têm em si, na sua hombridade, na sua humanidade, homens e mulheres não trazem em si os atributos divinos para que eles sejam dignos da nossa plena confiança. Nada no mundo é digno da nossa plena confiança, a não ser Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, a Trindade, Deus triuno. Então, que a gente leve, hoje que a gente pense sobre isso, sabe? Que a gente medite sobre isso, sobre aonde nós estamos pondo a nossa confiança. Se a gente está pondo a nossa confiança em homens, no nosso trabalho, no dinheiro, se a gente está pondo a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa vida em pessoas. Não é assim. A nossa confiança tem que estar em Deus, que é aquele que não vai nos frustrar, não vai nos trair, que é fiel, que é o nosso cuidador, o nosso provedor, o nosso conselheiro, o nosso Santo de Israel, luz do mundo. E é isso. O nosso Criador e aquele que deu seu Filho unigênito para que nós fôssemos salvos. Aquele que desde a criação já traçou um plano de salvação para nós. Que mesmo sendo traído, desobedecido, frustrado, assim, não ele se frustrou, mas os planos dele se frustraram pelas nossas escolhas. Mesmo tudo isso, nunca desistiu da gente. Nunca. Em momento nenhum ele desistiu da gente. Ao ponto de dar o seu Filho, de vir até nós em carne, para nos mostrar a salvação. Eu acho que era isso que eu queria dizer no dia de hoje. E lembrar, né, que ainda que homens, mulheres possam nos trair, possam nos ferir, possam nos magoar, o nosso olhar tem que estar para o Senhor, aquele que jamais faria isso com a gente, aquele que nos ama incondicionalmente, que deu seu único filho em holocausto. Ele não simplesmente deu, ele deu o seu único filho em holocausto, que morreu morte de cruz para que fôssemos salvos. Que a gente, quando tiver vontade de pecar, que a gente lembre disso, sabe? Que o pecado nos afasta dele. E a desobediência, o pecado é a desobediência, nos afasta dele. E será que vale a pena? Que a gente se pergunte, vale a pena eu entristecer o Espírito Santo? Vale a pena eu entristecer Jesus, meu Deus Todo-Poderoso, para ter esses momentos de prazer, de alegria? Vale a pena? Que a gente se pergunte, sabe? Porque nada vale a nós nos distanciarmos de Deus. Nada nesse mundo vale isso. E é isso. Eu queria que vocês falassem também. Alguma coisa a dizer aí? Bárbara, Carla? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Tá vendo, Carla, como o negócio é punk? Como é um Game of Thrones. É um mata-mata danado. E não tem que nem Game of... Um roubando a mulher do outro. É um roubando a mulher do outro, um matando o outro. Como é que será que Deus enxerga isso, gente?
Como ele deve ficar triste que o povo dele, esse é o povo dele, fazendo pior do que Game of Thrones. Tenso. É muito triste, né? É muito triste. Aí quando perguntam, mas Deus matava, o povo entende de outra maneira? Tem como Deus intervir nesse povo de outra forma? Através do amor? É a mesma coisa que mandar um policial e subir a favela com flores. Como é que faz? Insano, né? Quê? O povo é meio insano, né? Insano. Ué. Dureza. Arranca a cabeça, pendura nos muros, sem perna, sem braço. É difícil. E a gente cheio de mimimi para viver com o Senhor, para ter intimidade com Ele. Depois da vinda de Jesus, tudo isso a gente passou a viver na dispensação da graça, né? Na dispensação da graça. E ainda assim, foi um mata-mata tremendo dos cristãos lá naquele tempo, né? Até hoje, né? A gente vê aí nesses países aí mais radicais, o povo sendo morto porque crê em Cristo. É difícil. É isso. Então vamos nos despedir pelo dia de hoje e amanhã estamos juntas no capítulo 5. E a gente também vai ver um bocado de coisa que Davi faz. Meu Deus do céu. Olha, esse livro essa trajetória de Davi a gente vê filhos de Davi tendo relações com as mulheres de Davi, irmão estuprando, os filhos de Davi, irmão estuprando meia-irmã. A gente vê coisas assim, vai ver coisas assim muito, muito fortes, muito fortes. E aí a gente consegue entender, né, que nenhum rei na terra é perfeito, né? Nenhum rei, nenhum reinado, a não ser o dos céus. E é isso, o Jeová, como é que é? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E é isso. Gente, vamos orar. Quer orar, Carlinha, hoje? Não, Carlinha também. Vamos orar, filha. Vamos lá. Não, hora daí que hora daqui, vai lá, vai lá. Bárbara quer orar pra gente hoje? Pegou a Carla. Hora daí que hora daqui. Bom, mulheres, vamos ser ousadas. Vamos lá, então. Deus Todo-Poderoso, Papai amado, bendito, obrigada, Pai, por ter deixado esse manual todo na nossa vida. Obrigada, Pai, por ter inspirado esses homens e mulheres em todo esse tempo, desde a criação, para que nós hoje, Pai, consigamos entender a Tua vontade, entender a Tua grandeza, o Teu amor, entender o Teu cuidado, entender, Senhor, que em tudo na nossa vida devemos colocar a Ti. Obrigada, Pai, porque aqui o Senhor nos mostra de que forma agir e de que forma não agir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desistiu da gente, porque o Senhor, no final de tudo, ainda nos deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigada, Pai, porque Jesus veio para nos salvar. Obrigada, Senhor, por essa maravilhosa bondade. Obrigada porque o Senhor decidiu nos amar
decidiu porque o Senhor é bom, não porque a gente mereça, mas porque o Senhor é bom e decidiu que ia nos amar, apesar de tudo, apesar de toda iniquidade, apesar de toda maldade, apesar de qualquer coisa que façamos, o Senhor decidiu nos amar. Muito obrigada, Pai. Nos dê uma noite de sono tranquila, como está lá na tua palavra, lá em Salmos. Que a gente deite a cabeça no nosso travesseiro e durma em paz. Nos dê, Pai, bons sonhos. Comunique-se conosco através dos sonhos, se for da tua vontade, Pai. Que sejamos, Pai, como antenas, prontas e aptas para receber a tua mensagem, o teu sinal. Esteja conosco todo o tempo, Pai, te pedimos. Abençoa nossa noite, abençoe nosso dia amanhã, que estejamos sob o teu guarda-chuva de paz e amor. E que amanhã, Pai, possamos estar juntas aqui para receber mais de Ti. Te pedimos tudo isso, te agradecemos por todas as Tuas bênçãos, Pai. Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus, amém. Amém.